Depois de invadir a União Soviética em 22 de junho de 1941, uma das maiores operações militares já vista na história, batizada como Operação Barbarossa, nazistas esperavam derrotar os soviéticos em pouco tempo. Importante ressaltar que invadir a União Soviética era um dos objetivos da política alemã desde a década de 1920. Apesar da existência do acordo não agressão entre as partes, firmado em agosto de 1939, Hitler considerava esse pacto uma manobra tática de cunho meramente temporal. Em menos de 2 anos após a assinatura do Pacto Germano-Soviético, Hitler assinou a Diretiva 21, autorizando a primeira ordem operacional para a invasão da União Soviética. Em dezembro de 1941, as forças alemãs foram mantidas nos portões de Moscou, antes que fossem repelidas pela contraofensiva do inverno soviético. O período de inverno de 1940 e 1941 foi caracterizado por chuvas intensas, resultando em 2 questões problemáticas. Em primeiro lugar, os aeródromos avançados da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, foram completamente inundados, tornando impossível o uso de aviões até que a água evaporasse. Além disso, as condições climáticas adversas atrasaram a redistribuição dos veículos de transporte para a frente oriental, com temperatura às vezes caindo abaixo de 40 graus Celsius. Os alemães não estavam equipados para isso, nem mesmo em termos de armamento ou roupas. Os temidos tanques Panzer, devido à sua trilha estreita, enfrentavam dificuldades na neve. O Führer não sabia, mas a sua janela de oportunidade para iniciar a guerra estava se fechando rapidamente. Para derrotar os Estados Unidos e sua enorme superioridade material, Hitler precisava acabar com a União Soviética o mais rápido possível. Para Hitler, os extensos campos petrolíferos do sul do Cáucaso eram uma chave para a vitória. Sem eles, a guerra não poderia ser vencida. A campanha para capturar esse petróleo culminaria na batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. A cidade de Stalingrado, estendendo-se por cerca de 50 km ao longo das margens do rio Volga, Stalingrado era uma grande cidade industrial que produzia armamentos e tratores, e era um prêmio importante para o exército alemão invasor. A captura da cidade cortaria as ligações de transporte soviéticas com o sul da Rússia, e Stalingrado serviria então para ancorar o flanco norte da maior investida alemã, nos campos de petróleo do Cáucaso. Além disso, tomar a cidade é o que levava o nome do líder soviético Joseph Stalin, que serviria como uma grande vitória pessoal e de propaganda para Adolf Hitler. Os estrategistas militares alemães almejavam alcançar esse propósito através da Operação Azul, também conhecido como Fall Blau. Os estrategistas militares alemães almejavam alcançar esse propósito através da Operação Azul, também conhecida como Fablau. E essa proposta ela foi minuciosamente avaliada e sintetizada por Hitler na diretriz do número 41, emitida em 5 de abril de 1942. O objetivo central consistia em aniquilar as forças soviéticas na região sul e também assegurar os recursos econômicos desse território e também posteriormente conduzir suas tropas em direção ao sul para conquistar o restante do Cáucaso, de suas reservas de petróleo. Depois, além disso, dos campos de petróleo iraquianos, a ser alcançada entre novembro de 1941 e setembro de 1942, em um contexto marcado pelo fim da fase do processo que levou à entrada na Guerra dos Estados Unidos. E assim, a ofensiva no Sul, apesar de seu caráter arriscado que atingiu os generais alemães, foi colocada desde o início na perspectiva de uma estratégia mundial contra os aliados. Em 9 de julho de 1942, diante dos seus avanços bem-sucedidos do grupo de exércitos do Sul na Ucrânia, Hitler ordenou sua anulação e, com suas forças, criaram grupos do exército A e B. Desta forma, os generais William List e Fedor von Bock tomaram respectivamente o controle desses grupos. A Operação Azul foi executada pelo Wehrmacht na Alemanha em 1942.
O objetivo dessa operação era remover os poços de petróleo do Cáucaso, da União Soviética. Hitler ordenou que o primeiro grupo, o grupo de exército Zar, o qual visava apenas o Cáucaso, atacasse Stalingrado. Os desejos de Hitler deveriam ter dois objetivos, com as forças originalmente destinadas para finais de agosto. Então ele queria até agosto ali. O grupo de exército Zar tinha ocupado uma parte importante do Cáucaso, apesar que as cidades costeiras do Mar Negro continuaram, resistindo. Além do fracasso em não capturar as cidades costeiras de Tuapse e Sukuyumi e não alcançar os poços petróleos de Gonzani e Tiflis, a capital da Geórgia, oficialmente em 23 de agosto, os alemães chegaram por primeira vez ao rio Volga, depois de recorrer 60 quilômetros, concretamente a localidade de Kuperone. Houve uma primeira tentativa de penetrar em Stalingrado, na manhã de 29 de agosto. Depois de cruzar Hildon, dia 23 de agosto, os alemães chegaram aos subúrbios ao norte de Stalingrado. A defesa da cidade foi confiada ao 62º Exército sob comando do general Slavik Tuingov. Era um veterano de guerra de início de inverno entre a União Soviética e a Finlândia da Guerra Mundial, durante a qual o seu 9º Exército sofreu uma derrota humilhante. Mas, dessa vez, ele não iria ceder facilmente. À medida pela qual a luta da cidade começou, uma grande população civil de Stalingrado permaneceu. Sobrevivendo ou morrendo nas ruínas de suas casas, o povo de Stalingrado participaria da luta do Exército Vermelho. O cenário estava montado para uma das batalhas mais desesperadas da guerra. A batalha começou sob um pesado bombardeio da Força Aérea Alemã e a Stalingrado, com cerca de 1.000 toneladas de bombas jogadas sobre a cidade e seus arredores, transformando quase em destroços. Apesar disso, algumas estruturas de fábricas mantinham-se de pé e continuavam com sua produção de guerra em turnos de 24 horas. Stalin havia perdido civis, deixaram o lugar apesar de reforços aéreos trazidos. As perdas continuaram grandes durante o mês de setembro, fazendo com que a Força Aérea Alemã tivesse o domínio completo do céu sobre a Stalingrado e regiões próximas durante as primeiras semanas de combate. No final de setembro, havia se transformado em um moedor de carne aquela cidade, de enorme valor de propaganda. A logística do eixo estava em uma ponte de ruptura e suas forças se estenderam em frente de mais de 4.000 quilômetros de comprimento. Operação Urano. O alto comando soviético decidiu lançar uma grande ofensiva para transformar a cidade em uma armadilha, deixando o 6º Exército Alemão bloqueado. Com a chegada do inverno geral, chegou a hora. O Exército Vermelho atacaria com vários exércitos e inúmeras tropas das diversas frentes o Stalingrado para destruir os alemães e seus aliados romenos. A União Soviética organizou a enorme soma de 7 exércitos com 54 divisões para destruir o exército alemão. A ofensiva consistiria primeiro em atacar os exércitos romanos 3 e 4, localizados no norte e sul, respectivamente. O Stalingrado, em breve para encerrar a cidade de forma circular, começou durante a segunda metade de novembro de 1942, quando o inverno se afiou, a neve acumulada nas ruas e os exércitos opostos foram enterrados em toneladas de gelo. A Operação Urano foi executada pela União Soviética com o objetivo final de expulsar as forças alemãs do rio Volga, deixando-as localizadas em Stalingrado sem saída. A ofensiva começou em 19 de novembro de 1942 e as duas forças independentes que cercavam Stalingrado se encontraram fechando a cidade 4 dias depois. Com a chegada de dezembro, os alemães e os romanos
apanhados na Bolsa de Stalingrado permaneceram inalterados em relação aos russos. Os alemães dessa operação procuraram quebrar o cerco soviético em Stalingrado. Buscaram lançar uma ofensiva surpresa contra as linhas soviéticas nas margens ocidentais de Volga. Infelizmente para os alemães, antes que eles começassem sua contraofensiva, os soviéticos avançaram para tentar fechar a bolsa. A Itália foi a que teve a implantação mais fraca e mais perigosa diante do inimigo. Ao salvar uma frente de 300 quilômetros, havia um soldado italiano a cada 7 metros. Tanto a fome como o frio tornaram os homens fracos. No entanto, a moral italiana era boa, uma vez que as tropas, afinal, viviam confortavelmente nas cabanas russas que protegiam muito bem do frio. Em 16 de dezembro, quando tudo parecia estar indo bem para os alemães na frente, a ponto de liberarem seus companheiros do 6º Exército no cerco de Stalingrado, os soviéticos lançaram inesperadamente uma ofensiva chamada Operação Saturno contra o setor de 8º Exército italiano. Todo o plano alemão para libertar Stalingrado foi eliminado com o colapso do 8º Exército italiano, com a destruição das últimas forças romanas e com a Operação Saturno pressionando. Esta operação foi realizada pelo Exército Vermelho, travando batalha com a Alemanha no Cáucaso do Norte, a parte da União Soviética, entre dezembro de 1942 e fevereiro de 1943. Esta operação concluiu pouco antes da primeira metade de janeiro, deixou 80% de Stalingrado nas mãos soviéticas. O sucesso da Operação Urano, lançada 19 de novembro de 1942, tinha cercado entre 2.500 a 3.000 tropas do 6º Exército e 4º Exército Panzado General Friedrich Paulus em Stalingrado. Para aproveitar essa vitória, os soviéticos planejaram uma campanha para o inverno, com contínuas e muito ambiciosas operações ofensivas, com o nome do Código Saturno. Mais tarde, Joseph Stalin reduziria os seus planos para uma campanha de menor dimensão desiguada, Operação Pequeno Saturno. A ofensa foi bem sucedida ao pressionar as exaustas forças alemãs no leste da Ucrânia e fazendo retirar as forças da ocupação. No entanto, os próprios soviéticos começaram a sentir o esforço das ofensivas e deram origem à terceira Batalha de Kharkov e à Batalha de Kursk. A Batalha de Stalingrado foi um confronto épico que se estendeu por 199 dias e entrou para a história como uma das maiores batalhas já travadas, devido à magnitude do conflito. Bem como a falta de calcular, é difícil determinar um número exato de baixas, pois temiam revelar o custo humano muito elevado. Estimam-se que sofreram aproximadamente 850 mil baixas, incluindo soldados alemães e seus aliados. Dentre eles, muitos se tornaram prisioneiros de guerra dos soviéticos e pereceram em cativeiro entre 1943 e 1955. Cerca de 400 mil soldados alemães, 200 mil romenos, 130 mil italianos e 120 mil húngaros foram mortos, feridos ou capturados dos 91 mil soldados alemães feitos prisioneiros em Stalingrado, cerca de 27 mil. Sucumbiram em questão de semanas e apenas 5 mil retomaram a Alemanha. Muitos dos prisioneiros enfrentaram um destino trágico, falecendo nos campos de concentração ou em trabalhos forçados sob custódia soviética. Além disso, cerca de 50 mil rios voluntários soviéticos que se uniram às tropas alemãs foram mortos ou capturados pelo Exército Vermelho. A Batalha de Stalingrado marcou ponto de revirada nas ambições expansionistas da Alemanha nazista no Oriente. Foi um marco significativo que levou à derrota e à retirada alemã. O amadurecimento da União Soviética como uma potência militar capaz de desafiar o poderio militar nazista. A partir da derrota de Stalingrado, a guerra alemã tornou-se defensiva e desesperada, com um resultado final cada vez mais provável.